começando aqui uma série de vídeos aqui na internet para vocês, falando sobre o software Mosquito, né? Que foi criado no final da década de 90 pela IBM, né? E é open source também, né? E é algo assim que começou até a tecnologia que a gente tem hoje em relação a mensagens, né? Agora você imagina como trafega um WhatsApp, as mensagens, né? Isso tem que ser algo diferenciado, rápido, né? E o WhatsApp, na verdade, ele utiliza algo semelhante, mas não o Mosquito no caso. Depois eu mostro para vocês. Aqui ele está na sua versão 2.0, tá vendo? Se você vier aqui procurar, você vai ver aqui que ele é open source. É um software que a gente chama de broker, né? Que trabalha implementando o MQTT, o protocolo de internet, né? Que a gente tem o HTTP e o MQTT. Se a gente vê aqui, ó, MQTT. Ele executa no computador local, ele executa também na nuvem, né? Inclusive a Amazon, Azure, várias é, empresas que disponibilizam computadores em nuvem hoje já tem essa tecnologia embutida para poder trabalhar na nuvem, né? Para poder trafegar mensagens, né? Que até a gente chama de acknowledge, né? Que é a mensagem que vai e dependendo do acknowledge a gente pode também ter uma qualidade de envio. Aqui, ó, tá vendo? Mensagens leves para sensores, pequenos dispositivos, tá vendo? Ele trafega, na verdade, no HTTP, né? Ele precisa do HTTP para que ele funcione. O esquema de troca de mensagem lá é fundamental, que na verdade você vai utilizar alguns programinhas que tem dentro do Mosquito, que é o Subscriber e o Publish, né? Aqui até está falando lá o publicador, subscritor, e aí você vai ver localmente, isso a gente vai chegar aos poucos, a nuvem, tem muita coisa para falar para vocês aí, tá? Isso aqui é só, como eu falei, só um introdutório, a gente vai até entender o que significa lá a sigla, tá? Aí, isso aqui seria interessante para que vocês comecem a entender o que é MQTT, que mensagem é essa que trafega entre máquinas, né? Inclusive, a gente vai já direto em alguns pontos, transporte de telemetria, por exemplo, dá para que você faça telemetria de uma caixa d'água, né? Deixar a casa toda inteligente, Alexa integrada, né? Google Home, ele tudo utiliza hoje esse envio de mensagem, né? Envio e recebimento de mensagem. Você vê aqui, ó, é um protocolo de comunicação entre máquinas, M2M que a gente fala, com foco em internet das coisas. A gente chama ele de broker, né? Aqui, ó, para criarmos um broker intermediário, ela aqui você vai ver que ele está falando publisher e subscriber, tá vendo? E necessariamente a gente tem que acessar o prompt de comando. Eu, na verdade, vou utilizar o prompt de comando de uma seguinte maneira. Eu vou utilizar esse software que todo desenvolvedor conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. Então, é uma ferramenta hoje indispensável, principalmente para quem trabalha com front-end, né? Hoje até back-end eu trabalho com ele Java, mas ainda prefiro outras ideias, né? Ele é muito leve, então é bem bacana aí de trabalhar com ele. Deixa eu fazer alguma coisa aqui para que vocês entendam o que é o MQTT. Muita gente vai querer entender melhor. É o que eu falei. A gente tem que começar a verificar o que é, para que serve. Se você digitar aqui MQTT, broker, mosquito, entendeu? Aqui são quanta coisa que eu brinco aqui, tá vendo?
Tem que correr atrás, né? Para que a gente possa entender corretamente o que ele faz, né? Comunicação entre máquinas. Vamos lá então? Vamos ver aqui, eu vou abrir, eu até abri de uma maneira errada, porque eu tenho que abrir ele como, vocês não podem esquecer, hein? Isso é importante, galera, que a gente tem que abrir ele como administrador, tá? Se você não abrir o prompt de comando como administrador, você não vai conseguir é, configurar ele não vai aceitar nada, tá? Inclusive a gente vai chegar lá no Linux também. Quer ver? Vamos de novo aqui, ó, Visual Studio. Ó, vou fazer aqui para que vocês verifiquem. Ó. Aqui tem o Visual Studio Code e eu vou jogar aqui uma pasta que é o meu broker, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês como que instala. A gente vai chegar nesse ponto aí. Deixa eu vir aqui. Pegar a pasta aqui. Arquivos de aqui, ó, arquivos de programa. Se você vier aqui procurar um mosquito lá, ele vai estar aqui, né? Tem todo diversos softwares onde fica instalado o software no Windows, né? Isso aqui também você pode modificar. É interessante a gente sempre trabalhar com um default, né, padrão, para que todo mundo converse a mesma língua, né? Essas duas bibliotecas aqui são muito importantes, tá? Aqui tem arquivo de configuração, que a gente vai chegar lá, aqui são exemplos. Isso aqui é super importante. Aqui está os programinhos do Mosquito que eu falei, ó. Mosquito exe, Mosquito pub, né? Aí vai ter também, deixa eu ver aqui, esse aqui essencial, que é para criar os passwords, né? A senha de acesso, para que terceiros não entrem no seu mosquito sem acesso, né? Aí vocês vão ver tudo isso daqui. Vou só começar aqui para que vocês tenham uma noção primeiro o que o mosquito faz e aí a gente vai começar a instalação e tudo mais aí que precisa. O mosquito para trazer para vocês. Esse mosquito não morde, tá? Esse não pica, não traz doença. Esse traz muito conhecimento para a gente. Fora a brincadeira, vamos lá. Então, vou abaixar aqui. Você tá vendo aqui que o meu prompt de comando está aberto dentro do Visual Studio Code e eu estou usando o PowerShell do Windows dentro dele. Você também pode fazer isso aí. Não é nada difícil de ser feito também. Tá? Tem bastante vídeos na internet. Pode me procurar que eu auxilio. Aí aqui, ó, consigo dividir o terminal, tá vendo? Aí eu tenho como se eu abrisse duas telas do PowerShell. Porque, na verdade, hoje, se a gente for tentar abrir aqui com o prompt de comando, CMD, e na verdade a gente não pode esquecer aqui que a gente tem que entrar como administrador sempre, né? Como no administrador, ó, o sonzinho do administrador. Vou trazer aqui para você. Essa tela hoje do Windows, porque não faz tantos milagres como já fez antigamente, né? A gente precisa de utilizar algo mais poderoso. Vou digitar um comando Linux e que é isso. Aí se eu vier aqui, ó, trabalho. Então eu tenho uma certa interação com o Linux, onde eu consigo, né? Aqui, ó, clear. Se eu digitar, tá vendo que ele funciona? Então é bem bacana o PowerShell. Vou até tirar aqui ó, aqui eu posso digitar, mostrar para vocês também que eu posso usar DOS também, ó. Ó, tá vendo?